Muitas mulheres profissionais sentem que estão falhando em alguma área, principalmente quando tentam se dedicar a mais de uma área na sua vida. Hoje, vamos discutir como buscar esse equilíbrio de forma prática. Fiquem até o final para descobrir estratégias que podem mudar a sua rotina. Eu sou Wagner de Araújo, coach especializado em ajudar mulheres a se desenvolver na carreira, ter bem-estar, sem ter que abrir mão da família e da qualidade de vida. Olá, eu sou Marlene, sou uma coach portuguesa, especialista em ajudar mulheres que já foram vítimas de assédio moral no trabalho a melhorarem a sua autoestima e confiança. Bom, a gente quer ouvir vocês. Por favor, enviem as suas perguntas e sugestões para temas dos nossos próximos episódios. Ok, muito bem. O tema de hoje, que é aqui o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, que é um tema que começa a ser muito falado hoje em dia, mesmo as próprias empresas já começam a divulgar muito este tema, porque mesmo para as empresas é importante que a pessoa tenha um bom equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, ou seja, um trabalhador que trabalha durante bastante tempo, faz muitas horas, pode se sentir cansado, não ser tão criativo, não ser tão produtivo. Pronto, eu aqui, Wagner, queria até partilhar contigo que eu tenho aqui duas visões, ou acho que esta questão tem aqui duas vertentes. Tem aquela questão em que a mulher, neste caso que estamos a falar de mulheres, gostaria de ter mais tempo à vida pessoal, mas tem tantas tarefas, a nível aqui da carreira e mesmo para tentar progredir, quer mostrar muito trabalho. E depois temos a vertente daquela mulher que efetivamente até poderia, tem tempo para dedicar à vida pessoal, mas refugia-se no trabalho porque quer, digamos assim, esconder alguma coisa da vida pessoal. Por exemplo, eu conheço uma mulher que ela trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. E mais tarde, vinha saber que ela tinha tido um desgosto amoroso, então desde essa altura que tinha decidido dedicar-se inteiramente ao trabalho. Não sei, o que é que tu achas, Wagner, aqui destas duas Olha, eu visões? acho que essa questão não só da mulher, como também do próprio homem, se esconder no trabalho para não voltar para casa, esse desequilíbrio, que é justamente o que nós vamos tratar nesse episódio, ele é uma coisa que, assim, a pessoa acaba se dedicando demais ao trabalho com a desculpa de que ela quer progredir na carreira, justamente porque ela tem um problema de relacionamento em casa. Tanto é que, assim, muitos casais aqui no Brasil, e eu acredito que não só no Brasil, tenham se separado durante a pandemia porque eles não estavam casados de fato. Eles moravam na mesma casa, dormiam na mesma cama, mas não conviviam. E durante o isolamento, as pessoas foram obrigadas a conviver juntas, e aí muitos casais de casamento acabaram se separando, porque existia essa dinâmica do casal, alguém do casal ou o próprio casal demorava demais para chegar em casa e com isso chegava já cansado, já só a questão às vezes de tomar banho, comer alguma coisa e dormir. Então, muita gente viveu isso e vive até hoje, principalmente mulheres que têm a questão da cobrança excessiva em casa, que é para não ter o atrito em casa, porque muitas vezes ela não tem aquele apoio, ela não tem uma pessoa que chega para ela e apoia ela, porque não é permissão, né? Não é permissão para a mulher poder crescer na carreira, é, é um apoio, uma ajuda diária para ela poder avançar e ser tudo aquilo que ela gostaria de ser. Claro que sim. E aqui também, em Portugal, durante a pandemia, também aconteceram muitos divórcios precisamente por causa disso, porque as pessoas não estavam habituadas a conviver 24 horas por dia. E pronto, isso causaram algumas discussões, alguns atritos e também existiram aqui divórcios. Mas realmente essa questão é importante, essa questão daqui do equilíbrio da vida profissional e pessoal, até porque se nós não tivermos as áreas equilibradas, digamos assim, ou se não estivermos bem numa área, devemos procurar ajuda. Até porque se não estamos bem nessa área, esse mal-estar pode vir a contaminar outras áreas.
Por exemplo, se não estamos bem a nível profissional, isso pode contaminar a parte pessoal, a parte financeira, a parte da saúde, a área da saúde, que é muito importante. Por isso, é essencial, se uma mulher estiver nesse segundo caso, digamos assim, que se refugia no trabalho para não poder voltar a casa, tentar-se perguntar, mas porquê? Qual é que é o problema? Porque é que eu tenho de trabalhar tanto para evitar voltar a casa, ou porque tenho lá alguém, ou porque não tenho, ou porque chego a casa e não tenho ninguém à minha espera. E tentar melhorar essa parte, porque também, lá está, não é saudável as pessoas trabalharem tanto e dedicarem tanto tempo ao trabalho, não é? Olha, foi legal você ter falado sobre a questão da ajuda, porque a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, principalmente quando ela trabalha tanto, é ter o que eu chamo de uma conversa sincera consigo mesmo. Então, a mulher, ela precisa, ou o homem, a gente precisa sentar com a gente mesmo no momento em que a gente possa falar sozinho, enfim, que nós estejamos evidentemente sozinhos e realmente ter uma conversa séria e franca e perguntar o que que aquilo está acontecendo com a gente. Por quê? Se a gente não consegue identificar aquilo, isso pode ter sim um fundo psicológico, e nesse caso poderia não, seria indicado que essa pessoa procurasse ajuda, mas às vezes não necessariamente tem esse fundo psicológico. É mais uma fuga mesmo. E se é uma fuga, todo o problema do qual nós estamos fugindo, ele não acaba até que nós o enfrentemos. E a gente sabe disso. Claro que sim. Eu acho que então, nesse momento, a pessoa precisa de uma ajuda, seja um psicólogo, se realmente o problema dela, ela entende que é um trauma, é uma decepção e ela não consegue, não, isso está voltando e voltando e voltando, ela está com dificuldade de lidar com isso, seja um profissional como a gente, que ajuda na carreira, que às vezes é uma questão de assédio, às vezes é uma questão da pessoa ter paralisado na carreira e não sabe para onde ir. Então, mas de qualquer forma, é uma pessoa que evidentemente precisa de ajuda. Sim, sim, sem dúvida. Pronto, e aqui a outra vertente, digamos assim, a pessoa que efetivamente quer ter mais tempo para o lado pessoal, para estar com a família e não consegue porque as tarefas são tantas, não é? De que forma é que podemos ajudar estas pessoas? Nós falámos muito no episódio anterior, que quem não viu, nós aconselhamos a ver, que foi aqui sobre o Ah, autocuidado, sim. que também falámos que as pessoas devem, neste caso as mulheres, devem colocar-se na agenda aqui também para ter equilíbrio, porque nós sabemos hoje em dia a vida é uma correria, não é? Temos a questão do trabalho, dos filhos, do marido, dos pais, de cuidar da casa. Colocar-se na agenda, fazer aqui um bom planeamento das tarefas que tem que fazer e principalmente esta questão aqui do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional também tem muito a ver com o autocuidado, porque acho que acima de tudo a mulher tem que se cuidar. Se não se conseguir cuidar, vai ser difícil ser uma boa profissional ou uma boa esposa ou uma boa mãe. Lá está, tem que se cuidar primeiro. E eu queria até trazer uma coisa que inclusive, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, que foi assim a questão do equilíbrio, a visão, né, que a gente tem sobre o equilíbrio. Que assim, vou lembrar para quem é mais antigo, né, já fugiu aí da balança digital, é aquela balança de dois pratos que normalmente é usada para representar a justiça. E utilizava-se muito isso em mercado, em padaria, em feiras livres. No Brasil, até pouco tempo a gente ainda via esse tipo de feira, de balança, e muitas vezes a gente tenta fazer isso, que é equilibrar, ter a mesma dose de comprometimento, de energia para todas as áreas da nossa vida. E aí, assim, você está lá bonitinho, tentando equilibrar tudo. Aí você vai trabalhar e naquele dia que você vai trabalhar, um pneu do carro fura, por exemplo, ou você tem ou chove demais. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muita situação de alagamento em vias públicas, né? É, e aí pronto, aquilo já foi suficiente para desequilibrar todo o seu dia. E pode ser que isso acabe desequilibrando a sua semana inteira como um todo. O equilíbrio ele é muito sensível. Então, eu vou até usar
uma comparação que seria a questão da mesa, né? A gente está ali, Uhum. estamos todos ali numa mesa de um restaurante, a gente percebe que a mesa ela está com um pezinho meio manco, né? E aí toda vez que você encosta ali, tudo aquilo ali balança a ponto de parecer que vai cair. E aí no restaurante o que a gente faz? A gente vai lá, pega um papel, pega alguma coisa, um guardanapinho, enfia embaixo ali e a mesa para de balançar. E na vida, muitas vezes acontece isso. Você tem aquela questão de parecer estar desequilibrado. E não é a vida como um todo. É uma área da vida que está balançando a mesa como um todo. A gente vai, encontra essa mesa, encontra esse pé que está balançando, coloca um calço e a vida parece voltar ao normal, né? E aí, voltando à questão de olhar para o planejamento, que a gente precisa sim planejar, a gente precisa sim dar atenção. A mulher precisa olhar para si, não como aquela máquina de executar tarefas, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. Veja, ninguém consegue ser perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? Exatamente isso que você falou: dar prioridade para si e se colocar na agenda. Então, eu queria trazer algumas dicas que eu entendo que é muito importante, tanto para a mulher ter mais foco, mais serenidade, eu não vou nem dizer equilíbrio, né? Mais foco e serenidade para ter, não dá para fugir muito dessa palavra, aquela balanceamento, o equilíbrio entre a carreira e a vida profissional. Claro. Então, Uhum. criar uma agenda com horário definido para o trabalho e família, tá? Porque quando você sabe o momento de começar a trabalhar e quando você sabe o momento em que você vai focar na família, fica menos complexo. Por exemplo, para mulheres que trabalham em casa, têm filhos e maridos, conseguem chegar a conversar, chamá-los para conversar e falar: olha, neste horário eu preciso de foco para trabalhar. Porque assim, Uhum. a vida continua, as tarefas não vão acabar nunca. Mas se você consegue chamar as pessoas que são filho, marido, enfim, quem vive, pais que vivem com você e falar: ó, eu estou trabalhando, todo mundo vai respeitar na hora, mas talvez não, mas vai ajudar eles a entenderem qual é a sua dinâmica e quando é que você vai estar com eles. Mas você também precisa respeitar os seus horários, o horário de trabalho e o horário para estar com a família. É muito importante. O Claro, que claro você que acha, sim. Marlene? Eu acho que sim, eu acho que é importante. Lá está a questão de ter uma agenda mas mais importante ainda, defender a agenda. Porque a mulher pode ir lá e escrever: olha, vou fazer hoje, tenho planeado esta tarefa, esta e aquela, e depois chegar alguém pedir ajuda, lá está a chegar um filho que precisa de ajuda no trabalho de casa, e depois a mulher, pronto, deixa aquilo que tem que fazer para ir fazer aquilo que lhe estão a pedir no momento. É importante, lá está, ter essa conversa e, e pronto, aprender aqui, como já falámos, e vamos fazer um podcast sobre isto, o aprender a dizer que não. Naquele momento não pode. Depois, mais tarde, pode, no dia seguinte, mas naquele momento não. Naquele momento Perfeito. tem que defender a sua agenda. Claro que sim. Porque está perfeito isso, porque quando você não defende a sua agenda, você passa a ser a agenda do outro. Porque Sim. todo mundo tem urgências, todo mundo tem tarefas que de repente você até pode ser necessário. Muitas vezes aquela demanda pode ser realizada em outro momento. Você não precisa necessariamente dizer não. Você pode simplesmente falar: olha, neste momento eu não posso. Podemos fazer isso daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos, daqui a uma hora, quando eu terminar o expediente, enfim. Isso pode ser negociado. Muitas vezes, aquilo que a pessoa lembrou na hora nem é tão urgente. Claro, se for urgente, você para o que está fazendo e vai fazer outra coisa. Mas se você percebe que é uma tarefa que é negociável, negocie. A comunicação, como a gente tem trazido aqui, é a base de tudo. Claro, claro E que a outra sim. coisa importante é delegue tarefas. Então, tanto no trabalho quanto em casa, é preciso que você delegue tarefas. Se você entender que você vai precisar fazer tudo em casa, vai precisar fazer tudo no trabalho, você não vai ter tempo, porque nós temos 24 horas no dia. Você não vai ter tempo de fazer tudo de um lado e nem do outro. No final das contas, você vai estar cansada, esgotada e só se sentindo culpada por não ter dado conta de tudo. Claro. E depois outra coisa, tem o antes disso, a mulher saber as coisas que tem para fazer e já por aí começar a ficar ansiosa, ver a Isso. montanha de coisas que tem para fazer.
E, essencial, se você quer manter o equilíbrio ali com a família, estabeleça momentos de qualidade com a sua família. O que são momentos de qualidade? Ah, eu vou levar o pessoal para passear na Disney. Não, você pode ter momentos de qualidade dentro de casa, uma brincadeira. Ah, colocar o pessoal para cozinhar junto, sentar para criar momentos divertidos. E nem que esses Fazer jogos de momentos divertidos. tabuleiro, desculpa a interrupção, mas fazer Jogos de jogos de tabuleiro tabuleiros é é muito muito divertido. bom para quem gosta. Por exemplo, a minha esposa, ela nunca gostou de videogame. Nós temos um videogame em casa, eu e minha filha, a gente gosta de jogar, mas a minha esposa não curte videogame. Então, às vezes, a gente pega um jogo de tabuleiro e joga todo mundo junto, e é uma diversão muito bacana. O jogo de tabuleiro, entre outras coisas, ele exige uma agilidade mental, mas não exige que você use comandos complexos, que exija que você tivesse uma outra mão. Às vezes eu vejo alguns meninos jogando e é tanto botão, a mão vai para um lado, vai para o outro, eu falo, meu, eu precisaria de uma outra mão para fazer isso, né? Então, tem gente que não realmente gosta desse tipo de coisa. Jogos tabuleiro, tarefas manuais e às vezes até mesmo juntar pai e mãe para tornar uma lição, um trabalho de casa da Hum. criança divertido, ou mesmo que seja o trabalho de faculdade do filho, sentar todo mundo para discutir aquilo como se fosse um debate. Isso cria uma sinergia muito grande. E não é, é só, eu consigo brincar com os meus filhos pequenos. Não, você consegue ter momentos de qualidade com os filhos, não importa a idade. Com Claro os que sim, pais, não importa a idade. Então, é uma claro que questão sim. de estabelecer isso, né? E, claro, o principal, que é aquilo que nós trouxemos no episódio passado, da máscara. Ou seja, separa um tempo diário para cuidar de si. Separe um tempo diário para fazer uma meditação, ou que seja sair de casa e andar um pouco, que seja, se você tiver, eu, por exemplo, eu moro em prédio, moro num condomínio, então às vezes dar uma volta pelo condomínio, espairecer, estar sozinho um pouco, Uhum. faz bem para gente, essa coisa da individualidade. Ah, eu não estou sendo não estou sendo, desculpa, egoísta, por não incluir filho, marido, mãe, pai, sogra. Não, você precisa daquele momento de relaxamento, sabe? De desconectar com tudo, até mesmo para você poder fazer o essencial, que é se conectar com Deus, ou se conectar com aquela energia superior na qual você acredita. Sim, sem dúvida. Sim. E lá está, quem não viu o episódio do autocuidado, nós aconselhamos a que reveja o episódio número um, está muito interessante, sim. É, que a gente fala muito sobre isso, né? E, Uhum. claro, praticar comunicação aberta e honesta com a família e com colegas de trabalho. É assim, está tendo alguma dificuldade? Peça ajuda. Alguma coisa está te incomodando? É muito complexo lidar com isso? Tem algum, assim, às vezes uma brincadeira no trabalho, às vezes um comentário fora de hora, às vezes eu acho que um pouco, aí desculpa invadir a sua área, Marlene, mas eu acho Não, que estás à vontade. o assédio moral dentro do trabalho também começa aí, né? Quando eu recebo tudo e fico ali encolhidinha. Ou você concorda comigo? Ou eu me enveredei para uma área que não era bem isso? Não, sim, sim. É assim, o assédio moral podem ser variedíssimas coisas, desde, lá está, ahm, insultar, digamos assim, outra pessoa, pronto, fazer calúnias, inventar coisas sobre a pessoa, excesso de trabalho, não dar tarefas, mas há uma coisa, o assédio é um comportamento, ela está, esse comportamento, mas de forma reiterada e prolongada no tempo. Imagina, se é um episódio, dificilmente é considerado assédio moral no trabalho, tem que ser mesmo uma situação reiterada e prolongada no tempo, com o objetivo de afetar a vítima. Mas aí você concorda comigo que se a pessoa que está sofrendo isso, a mulher que está sofrendo isso, se ela pede ajuda, se ela pratica uma comunicação aberta e honesta com o colega, com a família, se ela deixa a família dela saber disso, Sim, sim, é fundamental. Sim, sim, é fundamental. Sim, e mesmo no trabalho, se essas situações começarem a acontecer, realmente é mostrar que essa situação está a afetar.
digamos assim, a primeira forma de tentar resolver essa situação é falar com o agressor, digamos assim, agressor entre aspas, e pedir à pessoa para parar com esse comportamento. Pois se a pessoa não parar, aí é que tem que já escalar acima. Mas sim, a comunicação é importante. Um, e mesmo em casa, na parte pessoal, aliás, eu já tinha comentado contigo o exemplo de uma amiga minha que uma vez se queixava que quando estava mais cansada, que ficava chateada porque o namorado não se oferecia para ajudar. E eu perguntei, mas Sim, já falaste com ele sobre isso? E ela, não. Mas ela achava que ele tinha que perceber que ela estava cansada e oferecer-se para ajudar. E não, tu tens que pedir, tens que falar com ele, dizer que estás cansada e pedir-lhe ajuda, porque de certeza que ele não vai negar isso. E não negava, não é? Mas ela queria que ele percebesse. Mas é assim, pronto, as pessoas são diferentes de nós, não é? Todos nós somos diferentes, as pessoas não são obrigadas a tentar a perceber que nós queremos nós precisamos de ajuda, não é? Temos que ser sim. nós a falar e ter uma comunicação aberta é sem dúvida essencial, quer no trabalho, quer em casa. Eu acredito que é assim, a gente, além da da comunicação e tal, existem outras coisas que a gente poderia trazer aqui, mas aí esse episódio ficaria extremamente grande, né? Eu Uhum. acredito que o fato da pessoa ter uma agenda, se ela delegar tarefas, se ela estabelecer momentos de qualidade com a família dela, separar um tempo e, acima de tudo, ter uma comunicação aberta Uhum. com as pessoas que estão à volta dela, seja o colega, seja a família, porque eu entendo que quando uma série de coisas começam a desequilibrar, ela começa a afetar essa pessoa, a família provavelmente é uma das primeiras vítimas, né? Ela começa a se afastar da família, o relacionamento começa a ruir e de repente não é toda a vida que tá uma porcaria. Às vezes é aquele pezinho da mesa que está balançando, que é Claro, você colocar o calço ali, dar uma atenção especial e a coisa começa a fluir de uma claro. forma mais natural. É aquela questão de se estamos mal numa área da vida, temos de tentar resolver o mais depressa possível essa questão para não influenciar outras áreas. Muitas vezes, por exemplo, aqui no assédio moral, já que falámos desse exemplo, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa tem o problema no trabalho, não o tenta resolver, vai adiando, ou porque não quer sair do trabalho, não quer ter problemas, acha que a situação vai passar. Depois, essa situação começa a afetar a parte pessoal. A pessoa já não dá tanta atenção à família, já não tem tanta paciência para os filhos. A questão da saúde também. A pessoa pode vir a ter problemas sérios, problemas psicológicos e mesmo físicos. E depois também a parte financeira é um bocado arrastada. Portanto, sempre que temos um problema numa área, devemos tentar resolvê-lo logo antes que contamine outras áreas, porque a nossa vida está tudo interligado, não é? É praticamente impossível termos um problema na vida profissional e esse problema não afetar as outras vertentes da nossa vida, é quase impossível. E aí eu diria até o inverso também. Se você tem um problema no trabalho, esse problema no trabalho reflete em casa, você passa a ter um problema em casa. Consequentemente, o seu problema em casa vai refletir no trabalho, porque é o que você disse, está tudo interligado. É a história do pé da mesa balançando. Você tem um monte de copo cheio de líquido em cima de uma mesa. Um pé está balançando, ele vai derrubar tudo. Claro. Então, é a Uhum. questão de equilibrar isso também. Mas, Marlene, eu acho, eu acho que esse assunto vai ficar um pouquinho extenso, então eu queria que você falasse um pouco aí o que nós vamos trazer para o próximo episódio. Para o próximo episódio, que não podem perder, vamos trazer também um tema muito atual, que é como reconhecer os sinais de esgotamento e o que fazer para evitá-lo. Portanto, não percam. E Wagner, quem gostou deste episódio, o que é que pode fazer? Olha, se você se identificou com esse episódio, ou se você identificou alguém que pode se beneficiar dele, então curte, assina aí o nosso podcast e, acima de tudo, compartilha. E lembre-se, deixe sugestões, deixe comentários, porque a gente vai lê-los e incluir nos próximos episódios. Claro que sim. Então, obrigada e até o próximo episódio. Obrigado, até o próximo episódio. Mulheres e carreiras sem fronteiras fica por aqui.